o ChatGPT achou o Wall-E, o TikTok está mudando os cenários dos shows e a China está lutando contra o ChatGPT pelo seu direito de censurar. Essas e outras notícias hoje no Giro da Semana do Tempo. A primeira notícia de hoje é um update sobre o episódio 5, que eu falei sobre a greve do Grindr e também as demissões em massa que estavam acontecendo no Grindr ligado a uma repressão ao trabalho de casa, ao home office. Eu falei sobre isso, falei sobre como essas demissões em massa poderiam afetar a prática da empresa, falei também como muitas empresas de tecnologia estavam fazendo downsizing, estavam demitindo muitas pessoas, e o resultado veio agora. Semana passada, você teve instabilidade no aplicativo. Isso lembra um pouco uma situação que aconteceu com o Twitter, com a chegada do Musk, que demitiu uma parte significativa dos seus desenvolvedores. As pessoas achavam que não ia dar em nada e pouco tempo depois começou a ter vários problemas de bug e tudo mais, ele teve que recontratar parte dos funcionários. Isso diz um pouco sobre como é que é o trabalho em plataformas e em sites assim. Você pode acreditar que uma vez o site instalado e funcionando, já com todas as suas funcionalidades completas, um time de desenvolvedor é pouco útil, ele apenas melhora um site que já está funcionando, mas, a bem da verdade, problemas assim acontecem constantemente. E não é uma boa ideia você fazer um downsizing muito radical. Além disso, claro, uma disputa entre trabalhadores e donos de uma empresa também pode significar uma interrupção do serviço. Por último, eu queria dar um último comentário. O Grindr, para quem não sabe ou não lembra, é um aplicativo de encontros da comunidade LGBT, e um dos resultados práticos de uma plataforma que sai do ar é uma perda superior ao tempo que ali está, porque o normal é usuários procurarem alternativas. Se você ficar muito tempo sem o seu aplicativo de encontro, você vai procurar um outro aplicativo de encontro, e existem vários no mercado. Por conta disso, qualquer instabilidade que seja de um dia, como foi essa, numa plataforma dessas, pode significar um prejuízo maior do que um dia de lucratividade do mês. A próxima matéria também é um update, no caso, sobre o episódio 7, onde eu falei sobre o Neuralink, como o Neuralink tinha resultado na morte de diversos macacos. Só de uma reportagem da Wired, uma investigação mais completa, falando sobre esses casos de abuso de animais de Neuralink. Neuralink, para quem não lembra, é a tentativa de uma empresa cujo dono é o Elon Musk, de tentar um contato direto entre cérebro e máquina, a possibilidade de acessar um computador ou a internet sem utilizar as mãos. A reportagem é bastante completa. A Neuralink está em teste com humanos, isso explica porque a reportagem saiu. Acho que um número maior de pessoas está disposto a vir a público, ou pelo menos servir como informante secreto de reportagens assim. Por isso a reportagem traz bastante matéria, bastante material sobre o que aconteceu efetivamente com aqueles macacos no Neuralink. Visto que as pessoas estão com medo, as pessoas participaram estão com medo que o teste em seres humanos acabe acarretando problemas similares. A reportagem é um pouquinho pesada para quem tem problema com ler notícias sobre crueldade contra animais. Vai aí meu trigger warning, meu alerta de gatilho, mas para quem consegue, é bastante interessante. A próxima notícia tem vários portais diferentes, o Wired e Mashable tem, é sobre o Google Pixel 8, o novo telefone da Google. Ele traz algumas diferenças de design, algumas diferenças de potência, mas duas funcionalidades são muito interessantes e eu resolvi pincelá-las aqui. A primeira é que ela é o primeiro celular com sensor de temperatura. Você conseguirá medir se a água está quente ou fria e, inclusive, segundo eles, você poderá, num futuro próximo, com o avanço do software, com a melhoria da capacidade de dados, usar como se fosse um termômetro no seu próprio celular. Essa funcionalidade tem uma pequena questãozinha, que ela funciona melhor se você disser qual é o material que você está medindo, muito provavelmente porque ela está baseada em tecnologia de visualização infravermelha, mas não deixa de ser uma mudança bastante interessante no ramo de wearables. Wearables são aqueles aplicativos, são aqueles bugigangas que a gente veste. Elas são interessantes porque, ao acumular muitos dados sobre o funcionamento do corpo, como a temperatura, batimento cardíaco e etc., ele pode gerar relatórios e predições médicas
muito mais avançadas com o uso de IA. Por isso, esse é um avanço interessante. Outra coisa que é muito interessante do Pixel 8 é a possibilidade de renderizar vídeos no servidor da Google. Ao invés de utilizar apenas a capacidade de processamento do celular, você pode utilizar um feature deles que você manda o vídeo para a Google re-renderiza ele e manda de volta para você. Isso pode demorar um pouquinho, mas por compensação, a qualidade de visualização do vídeo aumenta muito. Esse tipo de tecnologia, de uso de servidores centrais e transmissão, é uma das consequências do impacto do 5G. Isso é muito interessante. Assim, a internet, a computação, algum tempo atrás, eram terminais com baixa capacidade de processamento, que mandavam para um computador central os dados que eram processados e voltavam para esses terminais. A tendência hoje é que isso volte a ser assim, porque a internet está tão rápida com o 5G e a capacidade de processamento dos computadores não está acompanhando mais, por conta de uma questão técnica, uma impossibilidade de crescimento dessa capacidade, que a gente pode chegar nesse momento a um retorno a essa ideia do terminal. Ao invés de você ter dentro do seu computador todo o potencial de uso dele, você usa o computador central, um supercomputador da Google, por exemplo, que traz de volta os dados processados. Isso em aplicação em jogo, em edição de vídeo, em renderização outras, em construção de inteligências artificiais, e é provavelmente um serviço que vai entrar em mercado com potencial cada vez maior. Essa é a primeira tentativa no uso em celulares, mas o Google Pixel 8 da Google promete ser bastante quebrador de paradigmas na construção de celulares. A próxima notícia vem do mundo das artes, vem aí da Wired. Os cenógrafos de shows estão preocupados com fazerem cenários tiktokizáveis, sejam bonitos para TikTok. A gente já viu esse fenômeno com o surgimento da palavra instagramável, onde há uma busca por locais turísticos e visitas e por aí vai, em locais que sejam interessantes de serem tirados fotos para ser colocado no Instagram. No Rio de Janeiro tem aqui aquela famosa pedra onde você finge que está caindo de um penhasco e virou uma moda. Recentemente teve até uma briga lá por conta disso. E agora em shows, você tem essa preocupação do cenário ser bem reproduzido em TikTok, em especial por conta do formato da câmera, ficar vertical. O objetivo disso, claro, é que você tenha um show que seja bem divulgado e por conta disso mantenha um buzz nas redes sociais e venda bem para esse público jovem em especial que usa o TikTok. Eu considero isso um pouco distópico, não sei vocês, porque eu acredito que um show é para você sentir ao vivo. Mas vamos ver o que sai disso. A próxima notícia vem da Mashable e é bastante interessante, é sobre o ChatGPT Vision. Quem paga o ChatGPT Pro tem a possibilidade de dar um upload numa imagem e ele interpretar essa imagem. A reportagem fala sobre os usos que são ilegais e a capacidade da inteligência artificial de evitar que esses usos legais sejam feitos, como, por exemplo, reconhecer quem é uma pessoa, o que poderia ser um incentivo ao stalking, mas existem outros usos que são legais, e aí ele mostra alguns. Por exemplo, interpretar o que uma placa de trânsito significa, por exemplo, recomendar como um artista pode melhorar uma pintura que ele mesmo está fazendo, e a grande piadinha foi eles utilizaram o ChatGPT Vision para achar o Wall-E. Mostraram uma foto de onde está o Wall-E e perguntaram onde está o Wall-E e o ChatGPT respondeu certinho. Aplicações de inteligência artificial, e em especial essa integração entre inteligência artificial generativa de texto, ChatGPT, e de imagem, o DALL-E, ambos são da mesma empresa, né, da OpenAI, mas várias empresas diferentes têm suas alternativas, vão se tornar cada vez mais comuns. Existem muita utilidade de trabalho, aqui essa reportagem também cita uma muito interessante, que é a possibilidade de você desenhar à mão um aplicativo e ele simplesmente olhar aquele desenho à mão e dizer como é que deve ser o código daquele aplicativo. Você poderia, por assim dizer, fazer um aplicativo inteiro apenas desenhando o celular, a tela, o que cada um faz, e colocando no ChatGPT, extraindo daí a programação, sem nunca ter aprendido uma linha de código, você chegaria a um aplicativo, talvez não funcional, lembrando que o ChatGPT também erra nesses pontos, mas
muitas aplicações interessantes e diferentes com o uso de trabalho vão surgir com o tempo. Uma das coisas que o Tempo faz hoje em dia é dar cursos, em especial aplicar consultorias em grandes empresas, para ensiná-las a utilizar o maior potencial possível das tecnologias de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT e DALL-E. Se estiver interessado nesse tipo de tema, dá uma olhada no nosso site, tempo.cc. Agora uma notícia brasileira, vindo do Tilt, que é o blog da UOL sobre tecnologia. É sobre o lançamento de um hub do CPQD. CPQD é uma dos maiores desenvolvedores do Brasil. Ela é parceira do Tempo no desenvolvimento do BIOS, o Instituto Brasileiro de Ciência de Dados, que é o maior centro de desenvolvimento artificial, de inteligência artificial do Brasil, que funciona na Unicamp, é uma organização pública que o Tempo e a CPQD ajudam a se organizar e funcionar. O CPQD lançou esse hub, é muito interessante, eu acho que vocês deveriam ver essa reportagem. Mostra quais são aplicações cotidianas de inteligência artificial, menos essas coisas escalafobéticas que às vezes eu falo por aqui, mas que tem uma aplicação prática e muito promissora e muito importante para o Brasil estar investindo nesse tipo de tecnologia. Dê uma olhada, o link vai estar na descrição, como sempre. Agora a gente tem uma notícia da Wired que é um pouquinho mais complicada e eu queria adensar um pouquinho mais. É sobre o uso de chat GPT em especial, inteligências artificiais, e a censura na China. A gente sabe que o chat GPT já tem diversas limitações do seu uso, internas, que estão ligadas à moral dos seus desenvolvedores. Você não pode incentivar suicídio, você não pode pedir para ele redigir uma carta de suicídio, você não pode incentivar a pirataria, você não pode incentivar a violência, nem mesmo violência política. Então, essas limitantes estão ligadas à moral e à política do espaço onde o ChatGPT usa. Da mesma forma, uma limitação muito clara à extrema-direita, a discurso de ódio, ao nazismo, por aí vai, e é correto que esteja. Ao mesmo tempo, também, o ChatGPT pega o conjunto da internet ocidental, que foram os dados que ela deu. O que envolve também ter um conjunto de bias, um conjunto de vieses ligados a essa internet. Um dado bastante interessante, por exemplo, é você olhar uma estatística que diz a cada ano quantas pessoas acreditam que quem venceu o nazismo na Segunda Guerra foi a União Soviética, quantas pessoas acreditam que quem venceu o nazismo na Segunda Guerra foi os Estados Unidos. Logo depois da guerra, a maioria dos europeus achavam que tinha sido a União Soviética. Com o tempo, os Estados Unidos foram se tornando cada vez mais por conta de profunda criação de conteúdo sobre o tema, filmes de guerra, matérias, reportagens, livros de história, falando sobre a participação dos Estados Unidos na guerra, e uma produção muito menor, ao menos traduzido para inglês e lido pelo ChatGPT, de conteúdos contando o lado do fronte oriental, ou seja, da guerra entre União Soviética e Alemanha nazista. E isso gera algo que o governo chinês considera revisionismo, e o governo chinês censura tais revisionismos. Não acredita que informações incorretas sobre esse tipo de tema devem ser divulgadas e espalhadas. A gente já falou desse tema, sobre como o ChatGPT burla bloqueios de internet, inclusive no último episódio, quando eu comentei o caso das paywalls, como as pessoas estavam utilizando o ChatGPT para ler notícias que estavam fechadas em paywall. A censura, no final das contas, é uma paywall que você não pode nem pagar. Se acessar um dado que a China considera falso, revisionismo, por conta disso não pode ser divulgado para o seu povo, nada mais é do que você burlar uma paywall que seria impagável. O que na prática isso significa é hoje um jogo de gato e rato. Esse jogo de gato e rato, na verdade, está dentro de um grande jogo de gato e rato entre China e Estados Unidos, entre, em especial, o desenvolvimento tecnológico de plataformas chinesas, inteligência artificial chinesa, e as do Vale do Silício, porque a China, em parte, se vale dessa questão da censura, em parte, usa essa questão, usa a possibilidade de censura para fazer um bloqueio comercial também. A partir da impossibilidade das empresas americanas censurarem da mesma forma que os chineses querem, os chineses conseguem desenvolver as próprias plataformas. E essas próprias plataformas, tendo um público tão grande quanto o chinês, com seus 1 bilhão de pessoas consumidoras, elas conseguem se tornar grandes empresas de tecnologia chinesa.
O resultado prático também é que essas empresas de tecnologia chinesas fazem lobby para a continuidade desse bloqueio. E o que começa como uma censura se torna uma guerra comercial também, o que acaba reforçando esse processo. Nesse jogo de gato e rato, a China tem investido muito em tecnologias que busquem reforçar os seus mecanismos de controle de qual informação é colocada, de qual informação é divulgada. Esses mecanismos envolvem, inclusive, o uso de inteligência artificial. Hoje, eles têm também ferramentas, uso de inteligência artificial com ferramentas que bloqueiam o uso do ChatGPT. Inclusive, bloqueiam aplicações de ChatGPT em sites legalizados, em sites permitidos na China. E fica sempre nessa disputa. O mercado chinês não vai embora, ele não vai deixar de ser relevante para os produtos americanos. Mas essa disputa comercial e essa questão do que pode e o que não pode ser dito na China, lembrando que os Estados Unidos também limita o que pode e o que não pode ser dito em outro limite, de outra forma. A gente entende isso de forma diferente do que a censura, por motivos políticos que, na minha opinião, até acertados. Mas essa corrida não vai acabar, não vai parar. Essa reportagem é muito interessante, apesar de ter um pouquinho de viés. Também vale muito ler o que os chineses estão produzindo sobre o assunto. O que os chineses estão produzindo sobre qual é a questão exatamente da disputa comercial entre essas empresas de tecnologia. Em especial, eles acusam, e eu acredito também que dessa vez corretamente, as grandes empresas de tecnologia americanas de serem supermonopolistas. Porque se a gente observar bem, na história da humanidade nunca teve um monopólio tão grande quanto essa empresa de tecnologia. Não teve nenhuma empresa que dominasse o mercado mundial de forma tão sólida quanto um Google, como uma Amazon. Então, a China acusa de monopolismo e, por conta disso, também protege o seu mercado com o seu próprio Vale do Silício, com o seu próprio sistema de ecologia de tecnologia. Essa disputa não vai embora, a gente vai ter que observá-la com calma ao longo do tempo. O número de aplicativos chineses que a gente utiliza vai aumentar. O TikTok é o primeiro de muitos, mas ainda não há uma resposta de quem será vencedor. Uma das partes significativas dessa disputa é o uso de dados pessoais. E aí vai me lembrar, enquanto os Estados Unidos acusam a China de utilizar os dados dos seus usuários para censura, para espionagem, contra-espionagem, há uma relação bem íntima entre NSA, CIA e Vale do Silício. Boa parte das denúncias que se teve com Snowden, com Assange, é de que essas empresas mantêm um canal de diálogo muito direto e muitas vezes uma porta giratória. Gente que sai do Google vai direto para a NSA, gente que sai da NSA vai direto para o Google. O que mantém um trânsito de informações que deveriam ser privadas, mas acabam sendo utilizadas pelos aparatos de inteligência americanos muito fácil. O que não é tão diferente assim do que os Estados Unidos acusam a China. Quem vai vencer essa disputa eu não sei, você pode comentar, pode dizer que eu sou um lacaio do imperialismo americano ou um comunista censor chinês nos comentários também, eu vou ler com todo carinho, todo esse carinho que a internet tem a nos dar. Essas foram as notícias de tecnologia e inovação da semana. Se você gostou, aperta o sininho, siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, LinkedIn, me siga no LinkedIn e no Twitter, e até semana que vem.